Bom pessoal, boa tarde. Vamos fazer um vídeo aqui, mais um vídeo resposta, né? Desses dois últimos que saiu no canal, sobre eu mostrando, né, que quando você regula o ponto de ouvido aqui, até 2000 RPM a cápsula ela não está avançada. Por quê? Porque na situação de carro parado aqui em marcha lenta, praticamente a carga é mínima, né? Então ele vai começar a abrir a borboleta ali para descobrir o furo do vácuo, né? Quando a rotação já está perto de 2000, né? Na prática isso não acontece. Na hora que você está andando com ele, a partir de 1200 mais ou menos, já precisa de uma abertura maior aqui, e já vai descobrir o furo da mangueira de vácuo aqui, né? O furo do avanço a vácuo que fica aqui na base do carburador, né? Então, vou pegar alguns comentários de alguns inscritos aqui, pra gente fazer umas respostas aqui no vídeo, né? Augusto Barros, né? Um abraço para ele aí. Muito boa a explicação, como sempre, seguindo a linha de pensamento, com o avanço centrífugo funcionando bem, qual o papel da cápsula? Com o avanço centrífugo funcionando bem, o carro vai funcionar, e vai funcionar de maneira ótima. O papel da cápsula aqui é o seguinte: ela na realidade ela tem o único papel dela é o seguinte: adiantar a mistura para corrigir, adiantar o avanço, aliás, não mistura, adiantar o avanço para corrigir a mistura pobre no carburador. Então o que acontece? Teoricamente aqui, ó, eu vou mostrar nesse vídeo também, mais para frente. Se você não tiver com a cápsula aqui, tiver só com um avanço centrífugo aqui, você vai ter que colocar giclê um pouco maiores no seu carburador. Por quê? Porque você não tem aquele avanço para suprir a mistura pobre. Que a gente tem que ter na cabeça assim: mistura rica não precisa de muito avanço, mistura pobre precisa de mais avanço. Mistura rica, ela é de queima rápida, mistura pobre, ela é de queima lenta. Então a mistura pobre ela precisa de avanço. Então vamos imaginar aqui, você passou uma lombada, colocou uma segunda e começou a acelerar aqui bem devagarzinho, né? Abrir bem devagar a borboleta. O que acontece? A quantidade de ar que está passando, ela é relativamente maior do que a quantidade de combustível, né? Então, aí a cápsula começa a avançar para quê? Para suprir essa necessidade no momento que você está saindo com o pé leve. Se você pisar de uma vez, a cápsula não vai nem funcionar. Por quê? Porque você tem um injetor aqui. Então o injetor, ele faz o papel para corrigir a mistura no momento em que você acelera de uma vez. Aí você tem, até isso aí foi uma pergunta do Lucas, eu vou colocar num vídeo isso daí, porque aí eu mostro na prática como é que funciona. Mas o injetor, ele serve para suprir a defasagem de mistura aqui, né? Então a mistura está pobre, o carro precisa subir de giro, ela não vai conseguir. Se você pisar de uma vez, o injetor vai funcionar. Se você não pisar de uma vez, você tem a cápsula para avançar até a mistura ser corrigida. Então com a cápsula de avanço usual, você consegue trabalhar com o carburador um pouco mais pobre. No entanto, se vocês pegarem em quase todas as tabelas, carros que não usavam o avanço a vácuo, ele tinha a carburação um pouco mais rica, né? Como é o caso do Puma. O Puma dupla carburação, 1600, a carburação dele era bem mais rica do que o do Fusca 1600, que usava a cápsula de vácuo, né? Kombi, se você pegar uma Kombi
1200, a mistura dela é mais rica do que um Fusca 1200. O carburador tem diferença de giclê. No caso da Kombi, os giclês são praticamente todos iguais, apenas o do ar, que o da Kombi ele é menor. Então, o ar sendo menor, você já adianta o principal aqui, o trabalho de vácuo do principal ali, suprindo a falta, a ausência da cápsula, né? Então, a cápsula é isso. Ela serve justamente para corrigir o momento em que a mistura está pobre. Então, o momento em que a mistura está pobre, precisa de mais avanço, e geralmente é naquela hora que você está abrindo bem de leve o carburador, está criando um vácuo ali, está puxando a cápsula, né? E também no caso de uma situação de cruzeiro, você está andando com o carro a 80 por hora, 90 por hora, o pé, você chegou nessa velocidade, acelerou, a hora que você começa a aliviar o pé para manter, ele fica naquela posição de borboleta em que a cápsula vai estar toda avançada, gerando mais avanço, você podendo trabalhar com uma mistura um pouco mais pobre no carburador, né? Então carro sem cápsula de vácuo, você vai ter que colocar principal maior e giclê de lenta maior. Coisa de 5 pontos a mais aí já compensa isso, né? Então essa foi a resposta à pergunta do Augusto Barros, né? Vamos ver outra aqui então. Eu falei mais ou menos isso para ele lá nos comentários, né? Quem quiser leia lá no vídeo, há 2 vídeos atrás. Vanderlei Barreto, grande Vanderlei, um abraço para você. De vez em quando eu converso com ele pelo WhatsApp. Partindo da explicação, qual seria o grau mais eficiente para o uso normal na cidade? No caso dele é um Fusca 1300, com um pique S igual esse meu aí, né? A única diferença do meu aqui é que essa haste está pequena, já estou providenciando aquele eixo com a haste maior, estou fazendo o eixo, né? Distribuidor original, motor retificado, comando da Kombi a álcool, isso, deixa eu ver aqui, comando da Kombi a álcool, manda a fórmula aí. O comando da Kombi a álcool, ele de cabeça assim eu não lembro, mas praticamente eu acho que ele é o comando torque, né? Ele tem uma permanência de graus maior, mas em compensação ele tem um cruzamento de válvula, o momento em que as válvulas ficam ambas abertas é menor do que o próprio comando original do 1300. Então, o que você ganha com isso? Você ganha que você não precisa usar um giclê de lenta tão grande, justamente porque um dos problemas que a gente tem às vezes, até uma diferença do motor do 1300 aqui de 78, o 1300 antigo, aquele que usava o distribuidor tampa baixa aqui, a diferença na permanência, né? Esse comando aqui, se eu não me engano, ele acho que dá 12 graus de cruzamento e o outro comando era 9, uma coisa assim. Então a marcha lenta de um comando que ele tem menos permanência, ela é mais suave, né? Ela favorece o torque em baixa, né? E com depreciação da velocidade final. Mas como ele tem um pouco mais de permanência, ele vai ter a mesma velocidade final do que um 1600 aí com comando aí original, né? Não estamos falando nada esportivo, né? 1600 com comando original, né? Justamente por causa dessa permanência, né? Ponto é o seguinte, eu geralmente, quando pego o carro de cliente para acertar o avanço, eu faço assim, original de um carro, de um Fusca com um comando de torque, né? Nessa situação aí, ele seria
vou falar 10 graus. Então eu já parto de 12 e vou aumentando aos poucos. Então eu testo 12, ando, aí eu vou lá, testo 15, ando. Geralmente o que acontece? Com 18 graus, o motor, a marcha lenta já fica pipocando. Então eu já volto para 15, foi o que eu respondi para ele. Coloca 15 graus, né? Final vai muito de motor para motor. Porque o ponto inicial, você pode usar 15 em qualquer carro, com qualquer taxa inicial, com qualquer taxa, 15 graus. Óbvio, quanto muita taxa, ele pede um ponto menor. Menos taxa, ele pede um ponto um pouco maior, né? Que nem você conseguiria rodar esse meu original aqui, 6,8 de taxa. Você consegue rodar com ele aqui, se eu tirar a cápsula de vácuo aqui, eu consigo rodar com 18, dando uma pipocadinha aqui na marcha lenta, mas ele roda. Já se eu tivesse um carro aí com, vamos supor aí, que nem um vídeo que saiu do Leandro Coelho, e que ele transformou um carro a álcool a gasolina, sem mexer em nada, você está com taxa de 10:1, você não vai colocar 18 de taxa inicial, que ele vai pipocar muito a marcha lenta, né? Então você vai partir desse princípio, né? Eu geralmente começo com 12, testo 15, testo 18. Aí final, é bom a gente saber a taxa. Que nem esse meu aqui. Esse meu, qualquer coisa que eu use de final aqui, entre 32 a 37, fica excelente. 37 ele amarra coisa mínima em alta, assim, acima de 3.000 giros, mas em compensação ele fica um pouco mais econômico quando eu rodo com ele acima de 2.000 giros, né? Agora um carro que tem uma taxa, vamos supor, 8,5, eu já limitaria em 32, afinal 3.000 giros, 32 graus. Conforme vai subindo mais a taxa, esse ponto vai caindo, né? Então se você tiver um carro com taxa de 10:1, né? Taxa usando gasolina, você não vai conseguir usar 32, acho, né? Que, se bem que nossa gasolina hoje ela praticamente é álcool, né? Então pode ser que você use, mas quando o motor estiver muito quente, no calor mesmo, você vai ter que pegar e colocar uns 30, né? 28. Então afinal, se você partindo de um motor original com taxa até 7,5, você pode usar qualquer coisa entre 32 a 37, que fica ótimo, né? Em último dos casos aí, se você for ver um carro original dessa época aqui, ó, esse carro aqui, ó, esse distribuidor dele aqui, ó, ele avança 27 graus. Então se eu colocar 10, ele vai para 37. Quando eu coloco 15 aqui, ó, ele vai para 42, né, mais ou menos aí. Então eu fechei um pouco aqui para ele não passar de 37. Com 15 não passa de 37. Se eu baixo para 12, vai até 35. E assim a gente tá andando com ele, né? Então a regra é essa. Ponto inicial 15, ponto final depende. Qualquer coisa de 32 a 37 aí fica bom. Sempre sem a cápsula de avanço. Isso aqui é um complemento só para quando você tiver sem carga no motor, né? Vamos ver outra aqui. Charles Quadros. Grande abraço, Charles. Será que o ponto e a curva de avanço mudam um pouco com um carburador pique S em relação ao pique com ventre maior e menor vácuo? Charles, não muda absolutamente nada, cara. Eu vou até dar uma paradinha aqui no vídeo e vou pegar um carburador lá. Bom, pessoal, eu vou deixar a resposta do Charles para o próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito extenso, né? E eu quero fazer uns vídeos aí de uns 15 minutos mais ou menos, aí para não ficar um assunto muito cansativo, né? Então no próximo vídeo aí a gente tem essa resposta do Charles aí.